Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem. Nós estamos chegando com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 15 de outubro. Hoje nós vamos conversar sobre o Dia Nacional da Juventude, o DNJ. E a gente quer, eu, Cacilda Medeiros, que estou aqui na apresentação, quero contar com a sua audiência até às 11 horas, porque nós temos muitos assuntos para conversar sobre a juventude, a evangelização da juventude, a celebração do Dia Nacional da Juventude. E comigo aqui no estúdio, 3 jovens, O padre Felipe Andrel, que é o coordenador do setor Juventude na Arquidiocese, Caroline Torres, Carol, que é do Movimento Terço da Juventude lá na Paróquia da Candelária, e Lara Moraes, que é a jovem coordenadora do Conselho Arquidiocesano do SEGME. Padre Felipe, Carol, Lara, bem-vindos aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, rádio ouvinte. Nós desde já agradecemos a acolhida, o espaço de vocês e estamos muito felizes aqui por poder partilhar juntos sobre esse grande momento que a Arquidiocese está para viver no dia de hoje, que é o DNJ e as perspectivas de evangelização juvenil. Bom dia, Cacilda, bom dia você que nos escuta pela Rádio Rural, a Sintonia do Bem. Realmente é uma grande alegria poder aqui falar sobre esse amor que nos chama e poder anunciá-lo a outros jovens, a serem contagiados por essa chama do amor. Obrigada também, Carol, Lara. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Em nome do SEGME, em nome do Conselho Arquidiocesano da Juventude, já externo a minha gratidão por estar participando desse momento, de poder falar dos desafios e da alegria que é o nosso trabalho de evangelização com a juventude. Padre Felipe até participou de um dos nossos programas há pouco tempo, há poucos meses, sobre o setor juventude, mas eu queria também que a gente pudesse conversar um pouco, assim, antes de entrar na programação do DNJ, falar um pouco de vocês. Acho que até o próprio Padre Felipe, muito jovem, da turma mais recente, de padres ordenados aqui na Arquidiocese Natal. Padre Felipe, eu queria que antes de tudo você falasse um pouco de você, assim, da sua vocação, da sua relação com o segmento jovens na igreja. Bem, a minha vocação surge exatamente da vivência nas pastorais e movimentos ligados à juventude. Então, desde cedo, lá na Paróquia de Santana, no Solidade 2, participei de Pastoral da Juventude, Catequese Crismal. Depois tive a oportunidade de conhecer os movimentos de encontro dentro da igreja, como o SEGME, outros movimentos de espiritualidade juvenil, como as equipes jovens de Nossa Senhora. Então minha vida foi sempre perpassada pela evangelização dos jovens, por ver na juventude exatamente esta alegria que revela que o evangelho está vivo. Jesus é o eterno jovem que traz para a igreja toda essa juventude, toda a renovação que brota do seu Santo Espírito. Então a minha vida sempre foi marcada com os movimentos juvenis e isso foi decisivo na minha caminhada vocacional, sempre próximo aos jovens, justamente até pelo fato de ser jovem, como você bem colocou, mas é tudo isso que dá sentido à minha vida. A gente vê realmente tantas vidas que são transformadas pelo encontro com Jesus, tantos jovens que estão em tantas realidades de uma verdadeira cultura de morte, e que a partir da evangelização da igreja, eles reconhecem o sentido da vida, reconhecem que Jesus está vivo e que os ama. E eu poder ser portador da graça de Deus, hoje como padre através dos sacramentos, sobretudo, mas sendo um sacramento na vida deles, um sinal de Cristo, um sinal de Jesus, isso de fato é o que dá sentido à minha vida. Em síntese é isso. Que bom. E você, Carol? Fala aí um pouco também dessa sua relação com a juventude, o seu engajamento, inclusive no Terço da Juventude. Sim, Cacilda. Então, a minha caminhada na vida de igreja desde sempre esteve muito ligada à minha paróquia de Nossa Senhora da Candelária. Os meus sacramentos todos eu recebi lá, meu batismo, minha primeira Eucaristia, mas a minha caminhada decidida pela minha fé passou muito fortemente pelo sacramento da Crisma. A partir do momento que eu recebi o sacramento da confirmação, eu sentia a necessidade de assumir um compromisso mais profundo com a missão. Então, em 2015, quando eu recebi esse sacramento, eu ingressei na Pastoral da Crisma como catequista, pude viver por lá lindos 6 anos, estando em contato com muitos jovens, com muitas famílias, anunciando esse amor, anunciando a verdade de Cristo para todos eles. Durante a caminhada de Crisma, eu acabei também conhecendo o Encontro de Jovens com Cristo, o SEGME. Em 2018, vivi esse momento e foi muito marcante. O meu coração ele tinha muita sede de conhecer
o que o SEGME tinha a oferecer ao jovem. E ele tem a oferecer justamente esse encontro com o Senhor. Então, vivendo o meu chamado no SEGME, tive a oportunidade de conhecer outros movimentos jovens também, que hoje é o caso do Terço da Juventude. Todos os meses nos encontramos para rezar o Santo Terço e cada vez mais eu me encanto em ver o compromisso de cada jovem. Cada chama que nós acendemos no nosso terço luminoso reflete exatamente essa chama do coração, da alegria de servir, de a cada mês procurar oferecer o novo, na verdade, a verdade que não muda, mas de uma nova forma, de uma forma diferente que procure chegar ao coração do jovem. Eu acredito muito fortemente que jovem falando para jovem faz muita diferença. A gente poder se ver no outro. E Padre Felipe falou sobre sua vocação sacerdotal, enquanto leiga, procuro também transbordar isso na minha vivência cotidiana, com meus amigos, na família, no trabalho, em casa, enfim. É anunciar a todo instante e isso eu sinto que me preenche profundamente. Viver anunciando e levando ao outro a alegria que eu senti ao me encontrar com o Senhor. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Terço da Juventude, né? O que é, como é que é. Mas nós vamos conhecer Lara, né? Lara Moraes. Isso. Eu sempre costumo falar, Cacilda, que o jovem, ele está sempre em busca do seu lugar na sociedade e na igreja não é diferente. O jovem busca um lugar na igreja. E eu tenho, assim, o privilégio de dizer que eu cresci em lar católico, então minha vivência na igreja foi desde criança. Qual a sua paróquia? Eu sou da paróquia de São João Batista, em Lagoa Seca. Uhum. E entrei a minha primeira pastoral, eu fui a primeira jovem a ingressar na pastoral do dízimo na paróquia de São João Batista. Eu tinha apenas 14 anos de idade. Que legal. E nessa pastoral eu vivenciei 5 anos e me engajei na pastoral da juventude, fiquei à frente de alguns movimentos que a minha paróquia promovia. E em seguida ingressei no SEGME, né, e comecei toda essa minha caminhada no SEGME. Então eu posso dizer assim que eu tive uma juventude muito bem equilibrada com a minha vivência na igreja, com os meus estudos e de fato buscando o meu lugar na sociedade, assim como achei hoje o meu lugar na igreja através do SEGME. Ô Lara, já que você está com o microfone, explica aí pra gente o que é o SEGME. Certo, o SEGME é um encontro de jovens com Cristo e ele existe na nossa arquidiocese há 38 anos. Em 2025 o SEGME fará 40 anos. Então é um momento de muita alegria pra gente. E o SEGME, ele está aqui na nossa arquidiocese em mais de 33 paróquias e 3 em processo de sementeira e implantação. Então, a nossa perspectiva é que até 2025 a gente já esteja mais ou menos com umas 40 paróquias. Então, é muita paróquia, né? O SEGME, ele é um encontro de 3 dias, mas que não para nos 3 dias. Nós, do Conselho Arquidiocesano, a gente promove vários eventos durante o ano, durante toda a vivência desse jovem, para mostrar que o SEGME não é só 3 dias mesmo. Então, muitas pessoas encaram o SEGME, na verdade, tem o SEGME como uma porta de entrada à igreja, porque ele nasceu, a ideia do SEGME, ele nasceu de ter um espaço para os filhos dos casais do ECC, e essas coisas foram mudando a partir do tempo, porque eu sou filha de casal do ECC e eu chamava Carol, que era minha amiga, e começou a crescer muito. Então, o SEGME, ele cresceu muito nos últimos tempos, né? Inclusive, abre esse espaço para dar total crédito ao padre Valdicando de Moraes, que ele nos acompanha de uma forma excelente. Padre Valdir, ele é muito visionário, ele sempre estimulou muito esse crescimento do SEGME. Então, a gente vem ganhando muitos espaços, né? Aqui em Natal, acho que todo mundo já ouviu falar no SEGME, ou conhece alguém que fez o SEGME, ou alguém que quer fazer o SEGME, né? Então, a gente está nesse constante crescimento. E quem está ouvindo a gente agora, o jovem, assim, eu quero fazer o SEGME. Como é que faz para fazer o SEGME? Ai, maravilha. Cada paróquia tem o seu calendário, então quem tiver interesse, vocês podem ir no @SEGME Natal, mandar uma mensagem no direct e a gente informa, a partir do seu bairro, qual a paróquia mais próxima que tem o SEGME. A gente faz a sua ponte até essa paróquia, informa do calendário, se o SEGME já aconteceu esse ano ou se vai ser somente no próximo ano. O SEGME, ele tem uma faixa etária que pode variar de 16 a 23 anos, a depender da paróquia. Tem o SEGME, tem o EJAC, né, também, que são ali parecidos, e tem as faixas etárias para cada um, não é isso? Exatamente, o EJAC, ele é um encontro muito similar ao SEGME, mas de uma faixa etária diferente. O EJAC é Encontro de Jovens e Amigos de Cristo, que tem uma faixa etária maior, que se não estou enganada, é de 25 até 35 anos, né? São contextos diferentes de juventude, né? Na verdade, vivências diferentes de juventude. Ah, sim. Agora, voltando para Carol, né, sobre o Terço da Juventude, agora eu queria que você falasse também como é que é o Terço da Juventude, é o Terço Mariano normal, como é que é?
Texto da Juventude é uma expressão juvenil que procura levar ao jovem a oração do Santo Terço. Normalmente acontece nas paróquias no formato do terço luminoso. Então nós colocamos no chão várias velinhas que formam o formato do terço ou algo relacionado ao tema. Nós vamos falar sobre o coração de Jesus, então formamos o terço nesse formato de coração. A cada Ave Maria, a cada Pai Nosso, acendemos uma chama. E na paróquia de Nossa Senhora da Candelária, a cada mês nós temos um tema intencionado. Então, outubro, vamos refletir sobre o mês missionário. A cada mistério temos a nossa reflexão, temos a oportunidade de conhecer e partilhar a reflexão do Evangelho do dia, cantamos, procuramos sempre criar esse clima de oração. É o momento de levar o jovem e as famílias a rezar. Padre Assis, nosso pároco, ele sempre diz, é o texto da juventude, organizado pela juventude, mas para toda a paróquia. Todos são convidados a se somar em oração. Já tivemos experiências lá de nos somarmos a outros movimentos da paróquia, como o próprio SCC. Então foi muito edificante de ver as famílias unidas em oração. E essa é a nossa missão. Levar as famílias a rezarem, conhecerem mais sobre o Santo Terço. Também, do mesmo jeito que o SEGME não são só 3 dias, o terço não é um encontro mensal. Nós temos nossas rotinas de reunião, de espiritualização, porque acreditamos muito que a boca fala o que o coração está cheio. Então, para evangelizar, é preciso que nós estejamos abastecidos. Então temos uma rotina contínua de encontros, de vivência de comunhão, de partilha, para no nosso encontro mensal transbordarmos esse amor. Lá na paróquia da Candelária, o terço, a recitação do terço, né, acontece quando? A cada mês nós temos uma data, o mês de outubro ele tem o dia 25, e nós vamos divulgando tudo a partir do nosso Instagram, @Terço da Juventude PNSC. Vamos PNSC. sempre relembrando o que já aconteceu e anunciando também as próximas datas. Pode falar, Padre Felipe. Só para acrescentar, Cacilda, nesse pós-pandemia, é o que nós percebemos não somente na realidade da Igreja de Natal, mas no próprio Regional Nordeste 2. Enquanto algumas expressões juvenis sofreram bastante, drasticamente, nós vemos outras expressões que vêm surgindo como o texto da juventude. Várias paróquias já têm, né? Diversas paróquias, inclusive no regional e em todo o Brasil. Foi uma das expressões que se fortificou no pós-pandemia, juntamente com os movimentos de encontro. Segue-me a Jaque, Despertar e outros. Então é a realidade que a igreja precisa se apropriar hoje. Qual é o nosso grande sonho aqui para Natal? A gente promover o espaço de diálogo entre todas as paróquias que realizam o texto da juventude. Né? Embora existem algumas paróquias que têm um modelo próprio, implantam em outras, que é uma realidade já de alguns anos atrás, mas existem outras que simplesmente os jovens se reúnem, inspirados pelo que viram na internet, e decidem realizar o texto. A gente espera que com o DNJ celebrado hoje, nós vamos ter na programação, spoiler já, né? Vamos ter na programação Terço da Juventude, onde os momentos serão realizados pelos diversos jovens que estão no movimento do terço em suas paróquias. E a gente espera até o final do ano, na próxima Assembleia do Setor Juventude, ter o espaço de diálogo e representação do Terço da Juventude a nível da arquidiocese. Não é padronizar para cada paróquia seguir o mesmo roteiro, não, mas é valorizar a diversidade e colocar essas coordenações de Terço da Juventude para dialogarem e juntos partilharem experiências e fazer esse movimento tão bonito na igreja poder crescer. Se está em ascensão, a gente tem que acompanhar e usar isso a favor da evangelização. Sem dúvida. Que é interessante porque a gente vê alguns movimentos na igreja, como serviços, né, como o SCC, ou alguns encontros, SCC, SEGME, já que tem como é que chama? Como se fosse um manual, digamos assim. E parece-me que, assim, para seguir, né, tudo direitinho ali. Mas parece que o texto da juventude, ele foi brotando, assim, né? Exatamente. Cada paróquia, ela tem a sua forma de viver o texto da juventude. E como o Padre Felipe comenta, essa oportunidade do diálogo faz muita diferença e nos faz crescer juntos. O Padre Felipe também mencionou a questão do período da pandemia. Eu cheguei ao texto da juventude lá de Candelária justamente durante a pandemia. Nosso texto é jovem, tem 4 anos de duração. Começou em 2019, comemoramos recentemente em julho os 4 anos. E o momento que eu cheguei, a gente estava vivendo o terço via YouTube. As velas estavam lá em casa, a gente fazia um momento separado. Nosso pároco estava conectado numa videochamada. Cada pessoa que rezava um mistério estava em uma tela, uma pessoa na tela com a música. E assim foi a forma que a gente encontrou. Bonito, de não perder esse vínculo, de ter o nosso encontro e de poder também evangelizar. Um momento que estávamos muito fragilizados, precisávamos estar unidos da forma como era possível no momento. E realmente, era muito interessante de ver a sede que o jovem tinha de retornar.
Carol, quando é que a gente vai voltar presencial? Calma, uma coisa, cada coisa é seu momento. E foi muito lindo de ver o texto do retorno, de viver esse momento. Sentir a sede do jovem de estar ali vivendo em comunhão. É muito bom poder estar vivendo isso. Você está também assim como coordenadora, talvez, arquidiocesana do texto? Ainda não existe uma coordenação diocesana. Sim. O nosso sonho é exatamente convocar uma assembleia com as paróquias que realizam isso. Esperamos realizar isso até o próximo fevereiro de 2024. Para a partir daí, quem sabe, tirar uma comissão e essa comissão poder animar e fazer com que as outras paróquias também possam ter a experiência do texto da juventude. E a gente ressaltando a espiritualidade, o carisma, o jeito próprio de cada texto de acontecer. Então, a organização a nível de arquidiocese para o movimento do texto da juventude ainda é um sonho, mas que a gente espera que a partir do dia de hoje, desse DNJ, já seja um grande passo para essa unidade. Inclusive, quem quiser, assim, a paróquia que não tem ainda essa experiência, que quiser mais informações, quiser conhecer, como é que faz? Busca o setor juventude? Perfeitamente. Hoje pode buscar o setor juventude no Instagram, @setor juventude Natal. Também estamos aqui de segunda a sexta no Centro Pastoral Pio X, subsolo da Catedral Metropolitana, e a gente vai dando as indicações, né, de paróquias já antigas que já realizam e que podem ajudar essas paróquias novas para o processo de implantação. E se Deus quiser, quando a gente conseguir montar a comissão a nível de arquidiocese do terço, né, este processo, né, de expansão e implantação vai ser muito mais fácil, e assim a gente espera. Certeza. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo aqui no programa Aprendendo com a Igreja, é rapidinho, a gente volta já conversando mais sobre a juventude da nossa arquidiocese de Natal. Rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 15 de outubro, dia em que a juventude natalense, ou da Arquidiocese de Natal, está em festa, celebrando o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. E comigo aqui no estúdio está o padre Felipe Andreu, que é o coordenador do setor Juventude na Arquidiocese, Caroline Torres, Carol, que é do Movimento Texto da Juventude lá na paróquia de Nossa Senhora da Candelária, no bairro da Candelária, e Lara Moraes, que é jovem coordenadora do Conselho Arquidiocesano do SEGME, no Conselho do SEGME aqui na nossa Arquidiocese Natal. Falando em Candelária, há poucos domingos a gente gravou com o Padre Assis, com o Nonato e Rosário Cabral sobre os 45 anos, eu acho, da paróquia da Candelária. Eu também sou, assim, meio que paroquiana da Candelária, porque eu moro no território. Sim. Mas a gente termina conseguindo participar pouco, né, devido às atividades arquidiocesanas. A gente termina sem conseguir participar muito, né? Padre Assis vir cobrando. Foi uma celebração muito linda, os nossos 45 anos. Ficou muito marcada, Cacilda, pela frase: juntos somos e seremos mais fortes. Que bom. Bom, mas antes de partir para o DNJ mesmo, eu queria que o Padre Felipe falasse um pouco sobre o setor juventude, né? A gente já falou de segmentos, como o terço, como o SEGME, mas agora falta falar do maior. A gente foi dos segmentos para o maior. E então, Padre Felipe, como é que é o setor juventude, como é que está organizado aqui na Arquidiocese? Perfeitamente. O setor juventude primeira coisa, ele é um espaço de diálogo entre as expressões juvenis. Ele não é um espaço simplesmente que impõe coisas de cima para baixo, mas a partir dos carismas, das expressões juvenis, das pastorais de juventude, de todos os que estão envolvidos na evangelização juvenil, o papel do setor é propor diálogo, acompanhamento em nome da Igreja de Natal e, a partir daí, propor ações conjuntas, ações em comum, linhas e pistas de ação a partir do plano arquidiocesano de pastoral, para que nós possamos caminhar juntos, viver a sinodalidade de fato, né? E a vivência sinodal, já que a gente está nesse contexto de sínodo, exatamente isso, compreender os serviços na igreja como verdadeiros ministérios, onde não há mais importantes, menos importantes, mas todos têm sua importância e sua contribuição. Hoje, na Arquidiocese de Natal, nós temos aproximadamente 16 expressões juvenis, além vamos chamar de uma 17ª, chamada grupos paroquiais, que é um fenômeno dos tempos atuais, principalmente pós-pandêmicos. Não existem grupos que surgem na paróquia com uma identidade própria.
não tem um carisma, uma organização a nível internacional ou mesmo a nível de CNBB. São jovens que na sua paróquia se reúnem e a partir das necessidades locais decidem realizar algumas ações próprias. Então nós temos muitos grupos paroquiais que não se identificam com nenhuma expressão já reconhecida pela igreja que estão surgindo também. Então nosso desafio é exatamente propor o diálogo, propor uma ação pastoral em comum com esses jovens, né? E como é importante o espaço do setor juventude, Cacilda, acho que as meninas até podem corroborar comigo, para que os jovens, as lideranças jovens principalmente, percebam que elas não estão sozinhas. Que o desafio que eu enfrento lá no SEGME é um desafio semelhante ao EJAC, que é um desafio semelhante à Pastoral da Juventude, e assim a gente vê também quem conseguiu superar, e como conseguiu superar, e como isso fortalece. Então os momentos de reunião, de partilha das experiências são importantes para o fortalecimento de todas as expressões juvenis. Então, embora eu enquanto padre seja o coordenador, mas na verdade a gente é mais um articulador, né? A gente é a figura que estreita os laços e propõe e media o diálogo entre as diversas expressões juvenis da Igreja de Natal. Agora vamos falar de DNJ, né? Do Dia Nacional da Juventude. E aí eu queria que vocês falassem o que é o DNJ? Quem está ouvindo a gente assim desde o início deve estar perguntando o que é o DNJ. Perfeitamente. O Dia Nacional da Juventude é exatamente um espaço da gente agradecer e louvar a Deus enquanto igreja por sermos jovens, por termos tido o encontro com Jesus Cristo. Esta experiência ela surgiu na igreja no Brasil no ano de 1985 e era puxada pelas pastorais da juventude do Brasil na época, PJ, PJMP, PJ Estudantil e a PJ Rural. Então, até o ano de 2011, o tema sempre era proposto pelas PJs, eles organizavam principalmente diante das dificuldades do tempo presente, do tempo atual, né? O desemprego, a exclusão social, tantos outros temas sociais que eram abordados. Mas no ano de 2011, a Igreja no Brasil a CNBB cria a Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. Então o DNJ ele se ampliou. Não se tornou simplesmente a celebração das PJs, mas se tornou a celebração de todas as expressões juvenis da Igreja do Brasil. E ele é organizado exatamente a nível nacional, o tema é escolhido, as diretrizes, por uma comissão com representantes de movimentos pastorais, novas comunidades, né, de todas as expressões na sua diversidade que trabalham com juventude, né, e esse ano com o tema E Todos Ficaram Saciados. Então é isso, é uma grande celebração da vida juvenil, onde a gente reza pelos nossos desafios enquanto jovens, mas confiando na graça de Deus, e a gente sai dessa celebração com mais esperança para enfrentar os problemas, enfrentar os desafios com aquela alegria do Cristo que venceu a morte e nos faz vencedores junto com Ele. Qual é o significado desse tema? Antes que você passe o microfone ali para as meninas, né, para Carol, qual o significado desse tema? E todos ficaram saciados. E todos ficaram saciados. É interessante que o tema faz referência à campanha da fraternidade vivida neste ano 2023. E para toda a fome. Perfeitamente. Então, quais são as fomes da juventude hoje, né? A fome de ter o espaço no mercado de trabalho, a fome exatamente da depressão, dos transtornos psíquicos, psicológicos dos tempos de hoje, da falta de sentido para a vida. Então o DNJ quer apresentar Jesus como aquele que realmente sacia a fome da juventude, contando com a própria juventude. Né? Tá, o texto exatamente do Evangelho de Lucas, Cacilda, e se a gente pegar todo o contexto, o que é que Jesus diz antes aos discípulos que propõem que ele dispense a multidão? Diz, mestre, dispensa a multidão, porque tem muita gente aí e a gente não pode alimentar esse povo todo. Então Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Então Jesus se apresenta como o alimento para a juventude, contando com a própria juventude para ser dispensadora, distribuidora deste alimento que é ele próprio. Jesus quer salvar a sua igreja contando com a sua igreja. Então o jovem é chamado a não somente receber as graças e bênçãos de Jesus Cristo, mas a partir dessas graças e bênçãos recebidas, colocar em prática na sua vida, se tornar apóstolo, se tornar missionário. Então a ideia é que todo mundo que vai vivenciar logo mais o DNJ aqui na catedral é que saia daqui saciado, por Jesus que vai se oferecer
na palavra, na Eucaristia celebrada por nosso arcebispo Dom João, nos testemunhos, na recitação do Santo Terço. Tem mais segredos que eu não posso falar, né? Porque tem muita coisa que é surpresa, mas... Pois é, Carol já estava olhando ali assim, muito sério. Já falei demais, mas eu tenho certeza que todo mundo que vier aqui para a Catedral logo mais vai se sentir saciado por Jesus e ainda mais impulsionado a servir lá na sua paróquia, no seu grupo, na sua realidade. Porque aqui a gente descobre que a vida é serviço, a vida é missão. Servir ao outro é o que nos faz verdadeiramente felizes. Como é organizar um evento, né, assim, com tantas expressões e para tantas expressões juvenis, assim, na nossa arquidiocese? Organizar um evento que atraia a todos. Ha sido uma frase de Padre Felipe recentemente agora falou sobre missão, sobre viver é missão, a alegria está em servir. A partir do momento que a gente se propõe a saciar os jovens da nossa arquidiocese com essa palavra, com a vivência da partilha, nós entendemos que ao saciar o outro também somos saciados. Para envolver os demais grupos que estamos convidando, eu, por exemplo, sou expressão juvenil do Terço. Conheci a expressão juvenil, por exemplo, do EJAC, do SEGME, com o seu carisma, com a sua vivência. É chamar para servir junto. É aproveitar a diversidade de dons que existe na nossa igreja. Um só é o Espírito, mas ele se manifesta em nós de formas diferentes. Então, organizar o DNJ tem sido um grande desafio, mas que tem proporcionado muito crescimento. A oportunidade de conhecer como é ser igreja em realidades diferentes. Nós tivemos também, cabe até comentar aqui, a Vela Peregrina, que passou por diversas paróquias, convidando para podermos viver esse momento juntos aqui, hoje, no dia 15 de outubro, na Catedral. A Vela Peregrina, para quem a pessoa não está vendo, mas essa que está aqui na minha frente, não é isso? Isso, exatamente essa. É uma vela que procura trazer a chama da unidade, a chama da comunhão, a chama que existe em cada um de nós e que vai ser muito mais fortalecida quando estamos juntos. Quando estaremos muito em breve, a partir de 13h, juntos aqui na Catedral. Então, foi muito interessante conhecer as diferentes expressões, o momento de receber a vela, como é que ela foi vivida em cada paróquia, com o rosto de cada expressão juvenil. Então, de fato, é um desafio, mas é um desafio gratificante, é um desafio que edifica e que nos faz transbordar ao estarmos em comunhão. E aí o DNJ, hoje na Catedral, a partir de 13h, é aberto a... Não necessariamente o jovem precisa estar engajado em algum movimento. Não necessariamente, é aberto. Nossa intenção é acolher, é celebrar. E quem sabe, o jovem vivendo que não esteja engajado em nenhum movimento por enquanto, se interesse por conhecer mais, por estar também envolvido em alguma missão pastoral. O momento é aberto para todos os jovens. Legal. Bom, a gente vai para mais um intervalo. Volta já já, conversando ainda mais sobre o setor juventude da nossa arquidiocese, conversando sobre as alegrias, os desafios, né, de trabalhar com a juventude. Então, rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta com o Aprendendo com a Igreja, na manhã desse domingo, dia 15 de outubro, dia em que a gente está celebrando aqui na Arquidiocese o Dia Nacional da Juventude. E este é o tema do Aprendendo com a Igreja aqui nesse domingo. Aqui no estúdio, o padre Felipe Andrel, que é o coordenador do setor Juventude, Caroline Torres, do Movimento Terço da Juventude da Paróquia da Candelária, e Lara Moraes, jovem coordenadora do Conselho Arquidiocesano do SEGME. Nós já conversamos lá no início um pouco, né, sobre o envolvimento de cada um aqui em seu respectivo movimento jovem da igreja. No segundo bloco, conversamos sobre o setor, sobre o Dia Nacional da Juventude, o DNJ, e agora vamos já para o último bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Mas o DNJ ele é celebrado sempre no último domingo de outubro, né? Porque aqui, e aí Padre Felipe acho que pode responder, né? Porque aqui vocês vão celebrar hoje, né? No terceiro domingo. Veja bem, Cacilda, todos sabemos as dimensões geográficas da Arquidiocese de Natal. Nós somos uma das maiores arquidioceses do Brasil. 88 municípios. Perfeitamente, em termos de território. Grande desafio para Dom João que chega, né? Mas ele pode contar com todos nós, ministros ordenados e ministros leigos. Mas conversando em reunião de setor juventude, algumas paróquias que ficam mais afastadas do centro já tinham programado celebrar o DNJ no dia que a igreja no Brasil celebra, né? No quarto domingo. Então a gente refletiu, olha, paróquias como Nova Cruz, por exemplo, vai celebrar.
e dentre tantas outras. Então a gente pensou o seguinte: não vamos então ir de encontro a uma programação já pensada. Então, de repente, o jovem que não conseguir vir à catedral hoje, no dia 15, mas que ele já é do interior, ele pode celebrar naquelas paróquias polo que estão mais afastadas. Então foi um acordo que nós fizemos e a gente viu que foi muito prudente. Então nós vamos ver que no dia 22 de outubro, muitas paróquias da Arquidiocese vão estar celebrando o DNJ, né? 12º Zonal vai celebrar a nível de zonal as paróquias de São Gonçalo e Macaíba no dia 22. Então isso é bom, é a diversidade. Então, em comum acordo, decidimos fazer a celebração arquidiocesana no dia 15 e deixar as paróquias que já tinham se programado para celebrarem no quarto domingo, assim o fazerem. E de todo modo, né, quanto mais a gente celebrar o Dia Nacional da Juventude, mais é bom para a nossa igreja. Com certeza. Mas falando em juventude, né, vamos aproveitar agora os últimos minutos para conversar também um pouco sobre os desafios e sobre as alegrias, né? Vocês, os três aqui, muito jovens, envolvidos na juventude, falar um pouco. E vamos falar aqui com Lara, né? Lara ficou caladinha agora no segundo bloco. Lara, você que está no SEGME, né? Está envolvida desde muito jovem, desde adolescente, você, né, tinha comentado lá no início. Como é que você vê, assim, a partir da sua experiência, os desafios de evangelizar a juventude e também o que é que você diz assim, isso me traz alegria, por estar nesse trabalho, por ajudar nesse processo de evangelização da juventude? As alegrias, elas são muitas, elas são inumeráveis. A alegria de ver um jovem entrar na igreja, né, conhecer o catolicismo através do SEGME, encontrar o seu carisma. E isso, assim, ele é o que mais nos move, a transformação na vida das pessoas, do pequeno ao extraordinário. Então, é muito bom trabalhar com a juventude, ela é muito viva. Em relação aos desafios, Padre Felipe falava, né, das vivências que a gente aprende dentro do setor juventude, e o SEGME, ele é representado tanto no setor juventude como no setor família. E eu participo sempre dessas reuniões e elas são extremamente engrandecedoras. E eu aprendi muito no setor juventude, em um momento no setor família, num momento de partilha, de que, né, partilhando junto com o pessoal da Pastoral Familiar, do SCC, e eles falavam como se o jovem não quisesse compromisso com a igreja. Então é um trabalho assim, que a gente faz muito, porque o jovem, ele precisa do compromisso. A gente se depara com muitas paróquias que, de fato, assim, vou abrir essa fala e ser bem clara com isso, de várias paróquias que não têm um plano pastoral concreto. Então, a gente fala muito depois que o jovem participe, se engaje, entre numa pastoral, esse jovem ele não é acolhido. Porque há um medo de dar uma responsabilidade para o jovem. Eu falei no início que eu fui a primeira jovem na minha paróquia a participar da pastoral do dízimo, e teve um episódio, eu vou partilhar com vocês. Eu, muito jovem, eu acho que não sei se eu já tinha 16 anos ou se eu tinha 15 anos, e chegou um senhor para devolver o dízimo e ele fez, é você quem vai receber? Eu fiz sim, né? Eu estava de plantão no dízimo naquele dia. Ele fez, não, eu não vou deixar para devolver o dízimo outro dia, porque eu não confio o que você vai fazer com o meu dinheiro. E eu lembro nesse dia, eu chorei muito. E eu chorei muito, e eu não queria mais voltar. E na época, o Padre Daniel estava como nosso vigário paroquial, e o Padre Daniel conversou comigo, e eu fiquei extremamente sensibilizada. E de como isso também me fez crescer, de enxergar também que o jovem, ele precisa desse espaço, como eu disse. O jovem busca um lugar na sociedade e o jovem precisa de um lugar na igreja. A igreja, ela serve o SEGME, o EJAC. Esses movimentos servem muito como porta de entrada, mas a gente tem que acolher esse jovem, porque ele não só entre, mas que ele permaneça. E isso é um grande desafio. Eu imagino, né? E até assim, como você está no SEGME, eu acho que tem muito isso também, né? Esse desafio de deixar que o jovem permaneça ali, fazer com que o jovem permaneça, conquistá-lo para isso, né? Exatamente. Carol, e a igreja, ela precisa da força da juventude. A gente tem o SEGME, a gente tem o jovem que tem sede de viver a espiritualidade, de viver o além dos 3 dias, né, que eu já falei aqui. E é da responsabilidade ao jovem, ele vai entrar no pastoral da acolhida. O que é uma pastoral da acolhida? A pastoral da acolhida se reúne? Como é que é esse encontro? Quem vai acompanhar esse jovem? Qual a responsabilidade que ele vai ter? Então a gente chama muito dentro das paróquias a essa responsabilidade que o jovem, após um movimento, que ele cria a responsabilidade, o compromisso de servir a paróquia dele, de servir a comunidade. Cacilda, a fala de Lara me sensibiliza e eu me vejo muito nisso.
Em toda a minha vida também, o descrédito por ser jovem, o espaço de liderança, ele teve que realmente ser conquistado dia a dia pela consciência que, graças a Deus, através de tantas pessoas, leigos e sacerdotes que passaram lá na minha base, fizeram compreender que eu sou igreja. Então, de fato, quantas coisas a gente teve que superar. Esse descrédito é muito visível. Recentemente eu estive numa festa de padroeiro e durante a homilia, era a noite da juventude, e eu fiz uma fala exatamente para chocar. Eu disse que estava enquanto coordenador do setor juventude para dizer uma coisa ali apenas, que a juventude não é o futuro da igreja. A Assembleia ficou ali em choque. Como assim não? O jovem não é o futuro. Não, o jovem é o presente. Ele é batizado hoje. Ele é chamado a ser discípulo missionário hoje. E ele quer viver esta experiência de discipulado e missionariedade. Mas como Lara bem colocou, nós ainda não tiramos do papel as denúncias que o próprio Papa Francisco fez desde a Evangelii Gaudium, 2013, no início do seu pontificado, lá na Alegria do Evangelho. A tão falada conversão pastoral. Que em quantas assembleias a gente fala nesse termo conversão pastoral, e é um discurso meramente teórico, porque nas estruturas, na base, a gente cria enquanto igreja estruturas de conservação, porque a gente tem medo da mudança, e o jovem por si só é portador da mudança, ele é portador da novidade. O jovem traz consigo os novos ventos do Espírito Santo que quer renovar a igreja, e muitas vezes nós, os batizados, lá nas nossas pastorais, que nos achamos donos, a gente impede que o Espírito Santo venha fazer essa renovação na sua igreja. E Lara citou o testemunho dela, eu lembrei de um testemunho de que eu ouvi. Existe uma jovem numa paróquia lá da Lua, ela tinha realizado a primeira Eucaristia, tinha cerca de 11, 12 anos, né, uma adolescente, e ela tinha desejo de ingressar na pastoral litúrgica, lá daquela paróquia. E aí a coordenação da pastoral litúrgica disse o seguinte: olha, você aguarde um pouco, nós vamos ver se você tem perfil, e aí a gente dá um retorno a você. Nossa, a igreja se tornou uma empresa, onde você tem que apresentar currículo para saber se realmente está apto para desempenhar a missão. Jesus manda batizar todos os povos e levar o evangelho a todos, e faz de todos os que querem seus discípulos missionários. A igreja não é mais aquele povo fechado, mas nós somos um novo povo de Deus, aberto a exatamente todos, né? Paulo vai dizer, não há mais em Cristo diferença entre judeu e grego, né? Escravo ou livre, homem ou mulher, todos são só em Cristo Jesus. Então nós ainda temos um longo caminho de conversão. Não basta apontar e criticar, o jovem não quer compromisso, o jovem não quer igreja. Qual é o espaço que realmente nós estamos oferecendo? Então a fala de Lara extremamente pertinente para a gente repensar e aplicar de fato a tão falada conversão pastoral. Verdade, Padre Felipe. Você, Carol, queria falar um pouco também, assim, dos desafios, a partir da sua experiência, os desafios e as alegrias. Eu tenho uma frase de um santo, acredito ser São João Bosco, que me marcou profundamente no momento em que eu ouvi. A nossa vida é um presente de Deus. O que nós fazemos com ela é o presente que nós ofertamos a Deus. A vivência de ser jovem e ser igreja é muito permeada por essa frase. É muito permeada pelo sentido dela. A partir do momento que a gente se encontra com Jesus, que sente esse amor, que não pode ficar guardado, quando a gente vê outro jovem sendo transformado por esse amor, mesmo com a sua inconstância, com os desafios, com os medos, mas apesar de tudo isso, aquele jovem que decide continuar caminhando. É muito interessante viver isso, se encontrar com isso e procurar ser como chamas. Eu sempre falo isso da chama porque me impacta muito também essa analogia. Em alguns momentos, o jovem ele precisa ser fortalecido por outro, que vai chegar junto, que na amizade vai poder levar ao caminho de Deus. Então, ser jovem, ser igreja, é viver partilha, é viver fraternidade, é poder ser transformado pelo outro a cada dia, num caminho que às vezes caímos, mas nos levantamos, porque existe sim um braço estendido para nos ajudar a continuar caminhando. Então, ser jovem, ser igreja, para mim, é exatamente isso. Uma coisa assim, tava pensando, vocês falando assim, e falando com alegria, né? As meninas, o Padre Felipe também, você vê assim na expressão de vocês, o sorriso ao falar.
E como é bacana isso também, eu acho que como um testemunho, assim, muito positivo. Porque parece que, às vezes, quando a gente pensa, assim, a juventude na igreja, parece aquela coisa meio... porque vai para a igreja, então é ali o beatinho, a beatinha, né? Tudo muito sério, muito santinho ali. E o jovem pode expressar e viver essa sua alegria própria da juventude na própria igreja. Né? Acho que o testemunho de vocês aqui, eu estou vendo aqui, eu acho que é mais do que positivo em relação a isso. É exatamente isso, comentávamos aqui. Tivemos a oportunidade de conhecer mais sobre a vida de Carlo Acutis, beato, jovem, que nos fala isso. É lindo ver um jovem do nosso tempo aqui pertinho de nós, que sem perder nada da sua juventude, sem perder a essência da jovialidade de Deus, ele anuncia, ele inspira, ele edifica. Por quê? Porque ele conecta. Ele nos leva a ver que sim, é possível. Sim, ser jovem, sim, procurar a santidade a cada instante. Não cansar de procurar levantar. Então, essa alegria da juventude, ela de fato preenche. Ela nos faz transbordar, ela nos faz anunciar. E de fato, não tem como conter esse sorriso, não tem como conter essa alegria em testemunhar. Porque realmente, ser jovem é bom demais, ser igreja é bom demais. É muito bom mesmo ser igreja. E falando um pouco mais sobre a alegria, eu sempre falo de que 90% dos meus amigos eu fiz na igreja, os meus maiores e os meus melhores amigos, eles estão na igreja. E de que como é bom ser igreja, como é bom a gente ter aquele espaço que a gente fala assim, o além do rezar, o além de sentir Deus, é você formar uma grande família mesmo, assim, de amparar. Às vezes a gente tá com dificuldade em casa, a gente não consegue recorrer aos nossos pais, a gente recorre aos nossos amigos, a gente recorre aos casais que a gente conhece ao longo da caminhada, né? O Segme, ele tem um perfil de ser acompanhado por casais. E de como isso é engrandecedor na nossa vida. Eu falo muito que eu tive uma personalidade moldada pela igreja, de ter coragem. Eu vou no programa da rádio, eu vou assumir a coordenação arquidiocesana do Segme. E isso, eu falo que o meu trabalho, a igreja me moldou dessa forma, de que também assumisse esse perfil de liderança enquanto juventude, né? Bem, desde muito nova. E como eu amo ser igreja. Só pegando rapidinho aqui a fala de Carol, que ela falou do beato Carlo Acutis, né? Agora aproveitar e fazer a propaganda, inclusive para a juventude, né? Nessa semana passada nós tivemos a premiere, né? A pré-estreia do documentário do beato Carlo Acutis, né? Italiano, jovem que morreu aos 15 anos de idade, né? Leucemia, foi belíssimo. E dia 19, algumas pessoas já perguntaram a gente, né? Quando é que vai ser? Dia 19, exibição em todos os cinemas do Brasil. Procure aí, né, nos cinemas daqui de Natal. O Beato, é o documentário do Beato Carlo Acutis. O Céu Não Pode Esperar, né? Belíssimo, vale muito a pena assistir, especialmente a juventude e os não jovens também, né? Vale muito a pena assistir. Então, dia 19, vão aos cinemas para assistir esse documentário. O Céu Não Pode Esperar. Belíssimo. Bom, minha gente, já estamos assim no final do programa, já nos últimos minutos. Então, quero agradecer e já pedir a vocês também que reforçem aí o convite para o DNJ, para participar dos movimentos, né? Lara pode convidar quem está ouvindo a gente a participar do Segme, Carol do Texto da Juventude e o Padre Felipe convida para o DNJ. Para tudo, né, Padre Felipe? Lara, muito obrigada. Né? Muito obrigada, Cacilda, mais uma vez, pela oportunidade, pelo espaço de dar à juventude, né, de dar a voz à juventude. Que a gente teve esse espaço e foi muito gratificante participar desse momento. Então, convido a todos a seguir o @Segme Natal, a nos acompanhar pelas redes sociais. O Segme, ele está em constante crescimento e a gente está preparado para acolher e receber cada um de vocês. Carol. Sim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre a nossa caminhada, falando sobre o que temos vivido e preparado para a juventude. É também uma oportunidade de relembrar, de reavivar o amor que nos faz estar aqui e perseverar. Enquanto Texto da Juventude da Paróquia de Candelária, convido a todos no dia 25 de outubro, às 19 horas na nossa Igreja Matriz, a se fazerem presentes e a somarem nessa nossa comunhão de oração. E enquanto DNJ, estendo o convite a todos a partir de 1h da tarde a estarmos saciados pelo amor de Deus. E ao saciarmos o outro, somos preenchidos também. Temos o nosso gesto concreto em andamento, então quem puder contribuir com óleo de cozinha e café será direcionado ao projeto Quilo da Caritas.
na paróquia Santa Maria Mãe. Então, estamos aqui, perseveremos e vamos juntos. Isso hoje é esse gesto concreto hoje. Isso. No DNJ. Então, Exatamente. Café e óleo de cozinha. e óleo de cozinha. Exatamente. Certo. Padre Felipe, aí faça o seu convite geral Reiter- para tudo. Pois é, reiterando, para logo mais 1h na Catedral, traga café, óleo de cozinha e muita alegria e vontade de ser igreja e vontade de celebrar junto. Juntos nós somos mais fortes, né? Sozinho, isolado, ninguém faz a igreja. A igreja é a comunhão e a comunidade de todos aqueles que acreditam que Jesus vive e nos quer vivos. É o que o Papa Francisco fala logo na introdução da Christus Vivit, né? Ele vive e te quer vivo. Então tome posse dessas palavras, caro jovem. Jesus te ama muito. Tem um projeto de vida para você que é preciso que você tome posse. Então venha junto com a gente logo mais na Catedral celebrar o Dia Nacional da Juventude. Se engaje na sua paróquia, tantas pastorais, movimentos, grupos, serviços, tantos carismas. Eu tenho certeza que você vai achar o seu lugar na igreja, assim como eu achei o meu, como nós que estamos aqui no estúdio achamos o nosso. Então, seja muito feliz e nós aqui na Catedral te esperamos de braços abertos para viver o Dia Nacional da Juventude. Deus abençoe. Então, muito obrigada, Lara, muito obrigada, Carol, muito obrigada, Padre Felipe, que Deus abençoe, né, o trabalho de vocês, o engajamento das meninas nos seus respectivos grupos, né, e Padre Felipe na missão de sacerdote, na missão de coordenar o setor juventude. Hoje é um programa também que me fez muito bem, porque eu também foi minha primeira pastoral, assim, devidamente engajada, inclusive fui coordenadora paroquial, foi a pastoral da juventude, lá em Jardim do Seridó, lá em alguns anos, alguns, né, Padre Felipe? Mas é um trabalho também que eu tenho muito carinho, né, esse trabalho com a juventude. Então, muito obrigada a você pela audiência. Só reforçando, a partir de 1h, você que é jovem, vem aqui para a Catedral participar da celebração do DNJ, o Dia Nacional da Juventude. Obrigada a você pela audiência, continue na sintonia do bem. Vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Bom dia, bom domingo, boa semana para você.